Olá, sejam muito bem-vindos. Já se fez aquela pergunta fundamental, sabe? Qual é o objetivo final de tudo o que a gente faz? Olha, essa não é uma pergunta nova. Mais de 2000 anos atrás, o grande filósofo Aristóteles decidiu ir a fundo para responder exatamente isso. E hoje, a gente vai refazer essa jornada com ele para entender o que ele descobriu ser o bem supremo. Pois é, a grande sacada de Aristóteles começou com uma observação que parece até simples. Tudo que a gente faz, toda ação, parece mirar em alguma coisa, algum bem. Mas ele não parou por aí. Ele se perguntou, tá, mas será que existe um bem final? Sabe, um objetivo maior, um alvo supremo, onde tudo mais é só um meio para chegar lá? E é exatamente essa a ideia que dá o pontapé inicial em toda a investigação dele. Pensa só, é verdade, né? Desde a coisinha mais boba, tipo o que comer no café da manhã, até as decisões gigantescas, como escolher uma carreira, a gente está sempre mirando em alguma coisa que parece ser boa. Esse é o nosso ponto de partida para essa busca pelo tal sumo bem. Bom, para a gente desvendar esse mistério, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o raciocínio de Aristóteles passo a passo. Primeiro a gente vai ver por que ter um alvo na vida é tão crucial. Depois a gente vai bancar o detetive e investigar os suspeitos de sempre, sabe? Para no final a gente chegar na resposta dele, que é surpreendente e super poderosa sobre o que é de fato viver uma vida boa. Então vamos lá. Primeiro passo. Por que é tão importante ter um alvo? Para Aristóteles, a resposta é clara. Viver sem um objetivo definido é como navegar sem rumo. E olha que analogia perfeita que ele usa. É isso. Imagina um arqueiro atirando flechas a esmoso sem um alvo. É desperdício de energia, né? A mesma coisa acontece na vida. Sem um bem supremo, um alvo final, nossos esforços se perdem. Ter um alvo claro, isso sim dá direção, dá um propósito para tudo. É aqui que o raciocínio dele fica ainda mais interessante. Pensa assim: nossos objetivos formam uma espécie de corrente. Uma coisa leva a outra, a gente trabalha para ganhar dinheiro, usa o dinheiro para comprar comida e por aí vai. Cada objetivo serve a um outro maior. A pergunta de US$ 1 milhão é: onde essa corrente termina? Tem que haver um elo final, né? Algo que a gente quer por si só, e não como um meio para outra coisa. Olha só esse exemplo prático que o próprio Aristóteles usa. O artesão que faz celas, ele faz isso para que o cavaleiro possa cavalgar bem. A arte da equitação, por sua vez, serve para estratégia militar. E a estratégia militar busca o quê? A vitória na batalha. Ok, mas e a vitória? A gente busca a vitória para quê? Percebe? Essa cadeia de para quês tem que ter um fim. E é esse ponto final que a gente está caçando. Ok, agora a nossa investigação entra numa nova fase. Aristóteles vai analisar os candidatos mais populares ao posto de bem supremo. Vamos ver o que a maioria das pessoas acha que é o objetivo da vida e por que ele vai descartando um por um. O primeiro é suspeito na nossa lista, o prazer. Muita gente diria que o objetivo é esse, né? Mas Aristóteles é bem direto aqui. Ele diz que uma vida focada só em prazer é uma vida bestial. Por quê? Porque é algo que a gente divide com os animais. O bem maior do ser humano tem que ser algo, bem, exclusivamente humano. Beleza, suspeito número 2, a honra, o reconhecimento. Super comum, né? Querer ser respeitado, admirado. O problema, segundo Aristóteles, é que a honra é muito frágil. Ela não depende da gente, mas sim de quem nos dá essa honra. Fica na mão dos outros. Por isso ele acha superficial demais para ser o nosso grande objetivo. E para fechar a lista dos suspeitos mais comuns, riqueza. Dinheiro. Aqui a lógica matadora. Ninguém quer dinheiro só pelo dinheiro, para ficar olhando para ele. A gente quer dinheiro para alguma coisa. Ou seja, a riqueza é sempre um meio, uma ferramenta para alcançar outros fins. Portanto, não pode ser o fim último. Certo. Se não é prazer, nem honra, nem riqueza, então o quê? Depois de eliminar os suspeitos, Aristóteles finalmente apresenta o seu principal candidato, a eudaimônia. A gente costuma traduzir como felicidade, mas olha, a ideia é muito mais rica. Pense em algo como florescimento humano, sabe? Viver bem e se sair bem. E para algo ser considerado o bem supremo, Aristóteles diz que tem que passar em 2 testes rigorosos. Primeiro, tem que ser final, ou seja, a gente quer aquilo por si mesmo e não para conseguir outra coisa. E segundo, tem que ser autossuficiente, quer dizer, sozinho já faz a vida valer a pena sem faltar nada. E adivinha, a eudaimonia é a única que preenche esses 2 requisitos. Tudo bem, a resposta é felicidade, eudaimonia. Mas só dizer isso não ajuda muito, né? Fica meio vago. Todo mundo quer ser feliz. A grande questão é, o que é essa felicidade exatamente? O que a gente precisa fazer para alcançá-la?
E para responder a isso, Aristóteles tem uma sacada simplesmente genial. Ele fala, olha, para a gente saber o que é um bom ser humano, primeiro a gente tem que descobrir qual é a função específica, única, de um ser humano. A lógica por trás disso é bem fácil de pegar. Pensa no flautista. O que faz dele um bom flautista? Horas, tocar flauta bem. Ele cumpre bem a sua função. Aristóteles diz que o mesmo vale para a gente. Uma vida boa é uma vida em que a gente desempenha bem a nossa função humana. Certo. Então, qual é essa função que só a gente tem? Vamos por eliminação. Seria só viver e se nutrir? Não, as plantas também fazem isso. Seria ter sensações, perceber o mundo? Também não, os animais fazem isso. O que sobra? O que é o único nosso? Exato, a nossa capacidade de usar a razão. É isso que nos define. Pronto, agora que a gente identificou nossa função única, temos todas as peças do quebra-cabeça. Chegou a hora de juntar tudo e ver a definição final da vida boa, segundo Aristóteles. E aqui está ela. Felicidade, a eudaimonia, não é um sentimento que vai e vem. Não é algo que a gente fica esperando acontecer. É uma atividade. É a ação de viver guiado pela razão da melhor maneira possível. E viver da melhor maneira significa viver de acordo com a virtude, ou seja, com excelência. Mas calma, tem um detalhe final, e ele é crucial. Aristóteles diz que essa atividade virtuosa tem que acontecer numa vida completa. Ele usa aquela famosa frase, uma andorinha só não faz verão. A ideia é a mesma. Um dia feliz, uma ação boa isolada, isso não constrói uma vida feliz. É preciso constância. E com isso, a gente chega ao final da nossa investigação. A pessoa feliz, para Aristóteles, é aquela que age de acordo com a virtude, que tem os recursos básicos para viver e que faz isso não só por um dia, mas ao longo de uma vida inteira. Veja que não é um sonho distante, é algo prático, ativo, que se constrói no dia a dia. Isso tudo nos deixa com uma reflexão bem poderosa, não é? Se Aristóteles estiver certo, se a felicidade é algo que se constrói com ações consistentes, então cada pequena escolha do dia a dia importa. Cada decisão é como um tijolo na construção de uma vida boa. E talvez a pergunta a se fazer não seja o que vai me fazer feliz, mas sim qual é a ação excelente que posso tomar agora.